Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica, que fez a unificação dos campos da teologia, da filosofia e o campo científico. Eu acho que essa ciência transdisciplinar pode ser assim a mais urgente para a humanidade estudar agora. E estamos assim disponibilizando o máximo, esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, porque é uma ciência que poderá fazer toda a diferença para o futuro da Terra. Então, Dr. Kepp, o senhor gostaria de falar sobre esse campo das inversões? Uma ideia de que os videntes falam, talvez a Bíblia também, acho que a Bíblia fala a questão do anticristo, Ou se fala Tem muito. o Apocalipse, não é isso? Apocalipse, escrito por João. Pessoal, o Apocalipse está aí. Começou lá no vulcão, lá de Palma. Qual o nome da outra ilha? Canárias, em Canárias. Então, esse vulcão é que está começando o Apocalipse. Então, vocês se ligarem lá ao aparelho, vão ver que a Terra está rachando. Porque a Terra, de qualquer modo, se move, As Américas se separaram da África e da Europa. Sim. Então, no meio ficaram rachaduras. E os vulcões a lava que ficou lá dentro, enterrada, soterrada, está saindo agora nessas aberturas, dessas rachaduras na Terra, que são os vulcões. Agora, o negócio nas Canárias e La Palma, é que não para de sair lava, Então, praticamente aquela ilha, que era uma ilha maravilhosa, cheia de encanto, agora virou lá um verdadeiro inferno. É lá que está começando o Apocalipse. A doutora Julieta, que não gosta muito de falar de lá, você que morou lá em Las Palmas, você gostaria de estar lá ainda? Doutor Kepp, acho muito triste, o que meus amigos lá estão vivendo, uma situação muito complicada, mas eu acho interessante que todos nós pensemos, no que está acontecendo nessa questão de fim dos tempos e do que cada um pode fazer aqui, A doutora Cláudia estava falando, a vida passa muito rápido e nós temos cada um que tentar fazer o melhor possível no tempo que temos aqui. Agora, você é médica formada em Cuba, que era uma universidade muito importante em medicina, E trabalhou na Espanha, trabalhou em Las Palmas, lá onde tem o vulcão agora. Então, você não acha que falta alguma coisa no estudo de medicina? Porque só estudar o corpo, e se essa doença do corpo, aparelho respiratório, digestivo, circulatório, mental, se isso vem tudo das emoções, vem tudo do pensamento, vem da conduta da pessoa ou da preguiça, vem de algo que a medicina não tem remédio para dar. Então, não deveria as escolas de medicina começarem a dar curso, não sei se com o Apocalipse vai dar tempo,
mas vamos tentar começar agora. Essencial, Dr. Keppe, a medicina da alma. Também esse livro aqui muito importante para quem quiser aprofundar na origem verdadeira das doenças, a cura pela consciência. Isso que acontece no ser humano, esses problemas psíquicos, esses desequilíbrios energéticos, eles também são um sinal e um paralelo com o que acontece no planeta. Essas erupções, esses vulcões, são sintomas de um problema energético muito sério que temos aqui todos nós e que alimentamos com a nossa patologia. Então, vamos ver agora a ideia da Heloísa, que é dentista. Então, a formação odontológica, né, não incorre no mesmo erro de achar que problema dentário, cárie, tudo isso, infecção, tem um substrato, né, uma origem no inconsciente que Freud demonstrou. Isso acontece a mesma coisa. Na odontologia, vem tudo fatores externos, como açúcar, o fumo, o álcool. Não vem a questão principal, que é emocional. Que tudo que nós sentimos, pensamos, o corpo também sente e pensa. E o que nós vemos na odontologia? Os mais neuróticos são os que têm mais problemas bucais, não só cárie dentária, como inflamação de gengiva, doenças periodontais, aftas e até mau hálito. Vem tudo da parte emocional. A principal causa das doenças bucais é o emocional, o psicológico. Eu queria mas você não acha que a formação odontológica teria que incluir a parte mental? Com certeza, porque eles não conseguem, a prevenção não consegue atuar, né? E não consegue também cura sem ver esse emocional. Não dá para curar. Nós temos aqui também a Inger. A Inger veio direto não sei se é da Suécia ou da Finlândia. É uma região lá que estão resolvendo ainda. Fica de um lado ou fica do outro. Então, ela faz exames assim do sangue. Quer mostrar um quadro aí do sangue? Olha lá. O que mostra, né? Inger, esse sangue aí, todo encavalado lá, um glóbulo encavalado no outro, né? Então, o que mostra, né? Na parte emocional. Sim, isso é muito interessante porque é uma pessoa que se alimenta até em cima do normal e mostra que busca dos prazeres não dá certo e que a verdadeira medicina é a ação do bem e tenta controlar os pensamentos ruins e sentimentos ruins. Tenta levar uma vida boa, assim o sangue fica bom e a gente tem saúde. Então, mas você não acha que os hematologistas, né, que cuidam do estudo sobre o sangue, deveriam começar a estudar a origem mental, a origem emocional, a origem do pensamento que torna o sangue assim terrível, porque veja, esse é um sangue ruim, e veja um sangue melhor como é que é. Veja aí. Essa é uma pessoa mais equilibrada, que tem, olha aí, os glóbulos mais ou menos em ordem, mesmo que tenha uma falha ou outra. Então, a odontologia devia estudar a vida psíquica, né? A vida mental, para melhorar os dentes das pessoas. Agora, tem uma pessoa aqui que está louca para falar do jornalismo, quer meter o pau nas mídias. Pode falar. Hoje o assunto é diferente, doutor Keppe. Eu queria falar em relação ao que está sendo dito aqui, né? Eu tenho um depoimento importante para fazer.
Eu estava dando uma aula, quinta-feira à noite agora, para uma turma muito, assim, graduada, né? Arquitetos, engenheiros, médicos. E uma senhora, ela disse o seguinte, falou espontaneamente isso, que a filha dela, acho que em 1984, ela tinha 13 anos, a menina, e tinha um câncer muito grave no braço. E que, então, ela levou, os médicos deram 3 meses de vida. E ela levou a menina para fazer análise, ela falou, levei para fazer análise com o Dr. Kepp. E aí o Dr. Kepp mudou para os Estados Unidos, nós levamos a menina para os Estados Unidos também. E ela disse que a menina ficou completamente curada e hoje está com 50 anos de idade e com muita saúde. Agora vamos ver uma coisa muito mais importante. Nós temos aqui um seminarista, a gente chama arrepiado. Quer dizer, que mandaram embora da formação. Quando ele ia ser padre, mandaram embora porque ele era muito insubordinado. Mas ele fez teologia. Agora vamos perguntar para ele o que ele acha de fazer teologia só em seminário e, vamos dizer, e não difundir a teologia para todos os campos, que Deus está em tudo. Então, não só na igreja. É assim a questão? Sim, Dr. Kepp. A gente observa que as instituições religiosas parecem que elas querem a teologia para si, como se fosse algo exclusivo. E não, isso é para todo ser humano. Todo ser humano, de per si, é teológico. Na sua base, ele tem a teologia. Ele tem uma ligação natural com o Criador. Então, a teologia deveria ser para todos, como agora está fazendo a nossa faculdade de teologia. A nossa faculdade de teologia é para todo ser humano, não importa a sua área de atividade, suas origens, sua condição de país, o que for. É para todo mundo. Sabe o que acontece? É que o que Cristo falou, bom, ele, vamos dizer, na nossa opinião, né, é Deus, né? Então ele veio aqui para ensinar o ser humano, mas não para fazer organizações assim, igrejas e conventos. Ele veio para colocar, por exemplo, a vida espiritual em todos os campos de ensino, em todos os campos assim de aprendizado, né? Para que perceba, né, o ser humano que Deus está em tudo, não está só, vamos dizer, num seminário, só numa igreja. Aí uma igreja começa a brigar com outra. Fala, não, Deus está aqui. Outro fala, não, Ele está aqui. Então os dois entram em briga. Mas Deus está em todos, olha, até nos ateus, né? A base que sustenta o ser humano é a base divina. Então, até as pessoas que se dizem ateus, e olha essa questão, por exemplo, da ciência, não querer saber de Deus, é a coisa mais terrível na civilização atual. O que é isso? Até século lá, na Idade Média, né? Século XV, XVI, então era essa união entre filosofia e teologia. E o último pensador que fez isso foi Tomás de Aquino, né? Que fez a união, né, do aristotelismo com, vamos dizer, a teologia. Mas antes houve um pensador muito importante, um pensador que conseguiu descobrir, né,
o nome dele é Agostinho. Ele descobriu uma relação muito grande entre o que a ciência daquele tempo, né, quer dizer, a filosofia, pensava com a teologia, vamos dizer, cristã. Então, ele fez uma união, uma teologia filosófica e uma filosofia teológica. Então, nos conhecimentos daquele tempo, houve um grande progresso, principalmente mental, por causa de pessoas desse nível. E agora, né? Por que todo mundo está desarvorado? Porque a ciência eliminou a causa fundamental da saúde e a causa fundamental também da doença. Qual é a causa fundamental da doença, Anselmo? Então, doutor Kepp, eu estava pensando, né, que essa questão da situação no mundo, grande parte vem dessa inversão, né, de ter colocado os valores sensoriais, materiais, acima dos valores psíquico-espirituais, né? Então, essa grande inversão que o senhor explica largamente nesse livro, A Origem da Sanidade, vê que o ser humano ficou fixado em elementos de alimentação, dinheiro, sexo, em detrimento, né, de saúde, trabalho e vida afetiva. E isso foi um grande desastre, né, na humanidade. E quem comanda a humanidade, que dá orientação, que muitos acham que ele nem existe, quem? Ah, são os demônios, né, doutor Kepp? Então, você acredita que o demônio está aí tentando você na sua cabeça, te desviando todo mundo? Eu acredito. A gente vê, né? Trabalhando com isso, trabalhando com a terapia trilógica, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? Como o demônio engana as pessoas. É bom a Cláudia falar um pouco, né? Porque existe dentro da psiquiatria já um conhecimento claro, né, de que são chamados de delírios e alucinações dos psicóticos. Geralmente os psicóticos, eles veem demônios, eles veem espíritos, falam com eles, só que os psiquiatras acham que isso é um desequilíbrio neuroquímico do cérebro e que, dando algumas químicas, pronto, a pessoa já está curada ou está sob controle. Quando, vamos dizer, essa telepatia, eu chamaria assim, essa telepatia entre os seres humanos comuns e o mundo espiritual, ela é intensa. Então, nós estamos cercados de seres espirituais que estão em conversa telepática conosco o tempo todo, nos induzindo a toda espécie de desatinos, de ideias invertidas, de paranoias, de brigas, de a pessoa estar sempre tensa, sempre com medo, sempre invocada, né? Pessoas que, como se diz na linguagem popular, surtados. São pessoas assim obcecadas por esses seres. E isso é, sim, assunto da psicoterapia, da ciência, e não de religião, ou de passes espíritas, ou, enfim, assunto de filme. Isso é um assunto científico. Olha, eu escrevi esse livro, Psicoterapia e Exorcismo. Por que que eu escrevi, né? Porque existe uma relação total e absoluta entre o que chamam de pecados e o que chamam de, é claro, né, de patologia. Então, há uma relação muito grande entre os vícios e a doença. Então, veja aqui, Trilogia Analítica e Exorcismo. Aí. É outro livro que eu escrevi para mostrar que a origem de todos os males no mundo é a questão demoníaca, né? Agora, o que é interessante é o seguinte, comentando, né? A gente é cientista, né?
É claro que a ciência tem que entrar nesse campo, senão a ciência é falsa. Então, o que aconteceu, né, é que o Francis Bacon, né, é praticamente o criador da ciência. Ele é um pensador da Inglaterra, né? Ele que começou a estudar os fatos e tirar a conclusão dos fatos. Porque a ciência é mais indutiva, né? Pega as coisas que fazem e tira uma conclusão, ao contrário da dedução. Então, teologia e filosofia é mais dedutiva, tiram conclusões da cabeça. Agora, eu acho que o que é mais importante é unir, né, a indução com a dedução. Porque o que faz o cientista? Ele pensa no fato e tira uma conclusão. Por exemplo, o Freud, né? Ele estudava as pessoas histéricas, doentes, né? Então, e notava que eles eram doentes porque eles não viam a censura que eles faziam às atitudes erradas. Então, ele levou muito nessa questão sexual. Eu falo que atualmente é uma questão mais de dinheiro, né? De avareza, que raramente você encontra um indivíduo que não tenha avareza. Todos nós temos, não é questão só de libido. Então Freud já falou, olha, a pessoa pode ir ou atrás do prazer, tudo quanto é prazer, bom, inclusive sexo também, né, claro, ou atrás da realização do bem. Então, quem vai atrás do prazer fica doente. Então a gente pensa, mas que coisa interessante, né? O que dá tanto prazer para a pessoa ser impura, doente, morrer cedo, não durar muito tempo, dar trabalho para os outros, serem internados. O que acontece? É justamente uma atitude sem a orientação certa que vem da teologia, que vem da filosofia certa e da própria ciência certa. Então, para que haja equilíbrio, nós então fizemos o nosso trabalho, né, de nova física. Veja, quer ligar o ventilador aí para mostrar? Nós fizemos o ventilador que emite ondas magnéticas que são mais próximas de Deus. Então, essas ondas magnéticas podem trazer saúde para a pessoa e é por isso que muitos vêm aqui conosco e recuperam a saúde. A gente precisa ver isso, é que tudo, olha, César, a física está errada, vê movimento vindo de fora e não de dentro da pessoa. E Cristo, que é Deus, fala que vem o mal de dentro de nós e não de fora. E o pessoal teima em achar que o mal vem de fora. Física errada, medicina errada, odontologia errada, os hemogramas errados. Economia. A questão, pelo amor de Deus, da mídia, né? A mídia que praticamente, né, não fala muita verdade. A mídia que geralmente só segue uma facção ou outra e não a realidade. O que mais? Economia. Teologia, né? Economia. A economia, é claro, né? As leis. Com a teologia que não se manifesta para todo. Olha,
todo ser humano é filho de Deus. Pode dizer isso com certeza. Agora, se ele pertence a uma igreja, a uma orientação ou não, é diferente, é secundária. Mas que é filho de Deus, é. E se ele não segue o Pai, então vai seguir o quê, né? E, principalmente, né, nós estamos em vias de fazer uma faculdade de Direito para colocar as leis direitas para o povo e não as leis só para trazer vantagem para os poderosos, né, que desembarcaram, né, o poder econômico e social, e principalmente os que têm assim, a economia total nas mãos. Bom, está na hora, né? Já. Até a próxima. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.